Vamos começar no crucifixo, o nosso treino de peito. Aí eu trouxe uma pessoa aqui iniciante para representar. Eu sou iniciante, cara. Iniciante. Quanto tempo de treino? Olha, tem 6 meses. Começou ontem. Então clica no gostei, se inscreve no canal. Eu e o Maradona vai passar um treino de peito para iniciante. E eu escolhi aqui, como esse primeiro exercício, que a gente vai fazer 3 séries de 12 movimentos, o crucifixo. Por quê? Algumas pessoas... Me ajuda aqui, Mara, que eu esqueci de ajustar a máquina, meu Deus do céu. Então o primeiro ponto, você é iniciante. Ajuste a máquina. Ajuste a máquina primeiro. A questão da, do braço de alavanca, a altura do banco. Aqui tá torto. Aqui, tá vendo? Aí tá torto. Não, mas pode deixar assim, ó. Não, vamos lá, vou te ajudar, cara. Porque... É que tá começando agora, calma. né? Esse cara iniciante tem que aprender um pouquinho o que é musculação, mas não briga com ele não, porque, como fala, né, sempre os primeiros passos fazem as grandes caminhadas. Então não menospreze um cara iniciante. Ele não tem informação, ele não tá errando. É porque ele não sabe qual é o certo. Eu vesti o personagem, é só isso, eu não esqueci. Ó, na hora de executar aqui, você que é iniciante, faz um movimento bem circular, tá? Tenta não empurrar muito assim, ó, senão você limita a distância que você tem dos cotovelos. Quanto mais próximo o cotovelo acabar chegando do outro, você vai ativar mais o peitoral. Então faz um movimento pensando em passar longe, longe, longe. E por que eu escolhi esse como primeiro exercício? Porque muitas pessoas falham o tríceps antes do peitoral, quando é iniciante. Então a gente começa aqui fazendo uma técnica de pré-exaustão. O primeiro exercício a gente vai usar tanto para aquecer, mas a gente vai treinar até a falha com intensidade. Já expliquei como treinar até a falha, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. E aí a gente vai deixar o peitoral cansado para o segundo exercício, que o aluno iniciante vai passar para a gente, ter mais eficiência. Vamos lá? Bom, e o que caracteriza um aluno iniciante, Twin? Legal. O aluno iniciante é aquele que acabou de entrar e não tem um aprendizado neuromotor bom. Então ele não consegue desenvolver um bom movimento, ele não consegue conectar o peso que está lá na musculatura, certo? Quer dizer, essa é uma abordagem, né? A consciência corporal ainda está sendo trabalhada, então ela não tem condição de controlar bem o movimento e você ter um aprendizado, né? Ou seja, fazer várias vezes vai melhorar a sua capacidade coordenativa, que é muito importante para você que é iniciante. Outro ponto é o condicionamento, né, Twin? Uma pessoa mais avançada, ele tem mais condicionamento, né, tem mais capacidade de tolerar o exercício, né, de suportar e também tolerar a dor que o exercício traz. Isso é interessante, as pessoas estão aqui acompanhando a gente, né? Eu falei um pouquinho mais, não é propaganda, mas eu falei um pouquinho mais sobre isso no meu curso, que eu tenho um curso que ensina como montar um treino e periodização do zero. Aqui nós vamos fazer 3 séries de 15 movimentos, todos até a falha, tá? Com um descanso de 1 minuto entre as séries. Bom, galera, você que é iniciante, seguindo aí o raciocínio do Twin, ele fez o exercício monoarticulado, o exercício que trabalha o peitoral, tirando os coadjuvantes, que é o ombro e o tríceps, que são músculos que participam do exercício, e aí a gente coloca um exercício mais complexo, um exercício que trabalha várias articulações, que é o supino. A gente vai trabalhar aqui o supino na máquina, que é um exercício mais fácil de ser executado, não precisa tanto, né, de condicionamento da musculatura que estabiliza e esforço para dar o equilíbrio, e aí você pode simplesmente ajustar como que você se coloca no aparelho. Primeiro passo, a barra tem que estar mais ou menos alinhado no mamilo e mais ou menos alinhado com a axila. Bom, você vai trabalhar não o cotovelo acima da barra, mas trabalhar o cotovelo alinhado na mesmo alinhamento do mamilo e da axila, para que o peitoral entre na jogada e menor sobrecarga no ombro. O movimento, para que você está iniciante, você tem que dominar o gesto motor. Você tem que controlar tanto na subida quanto na descida. Evitar de fazer um movimento rápido e totalmente alienado, sem controle. É muito importante você que está começando controlar o movimento, tanto na hora de você empurrar, contrair e na transição, na hora de você fazer a fase excêntrica, que é a volta, que é o alongamento da musculatura. Tem muita gente que chega e faz isso aqui e despenca, ou usa o potencial elástico da musculatura sem usar o músculo para frear, parar e acelerar. Então você freia, para e acelera com o músculo. E não use o momento elástico para você facilitar o exercício. Então, consciência, domínio do movimento e você fazer a progressão correta do exercício vai fazer você, iniciante, ter, ou seja, um resultado muito rápido e com segurança, né, Twin? Perfeitamente. Quantas
séries, repetições, tempo de intervalo a gente vai fazer nesse segundo exercício, Mará? Bom, nesse segundo exercício, ou você faz uma carga moderada. O que é uma carga moderada? É aquela que você sente a musculatura, mas não é um grau de esforço exacerbado. Você vai fazer entre 12 a 15 repetições. Eu posso fazer menos? Pode, porque você está dando o primeiro passo. A partir do momento que você sentiu que está fácil, ou você aumenta as repetições, ou você aumenta um pouquinho a carga e mantém as repetições sempre aí de 12 a 15 repetições dentro do exercício. Então eu sugiro para você que você está começando com 3 séries de 12 a 15 repetições. Começou a fazer 15, está fácil? Passa para 12. Começou a ficar difícil, né? Mantém 12. Ficou fácil? Passa para 15. E aí você aumenta a carga. A progressão ela é de suma importância. Não precisa você aumentar radicalmente, mas vai aumentando gradativamente, respeitando a sua individualidade biológica, a sua realidade e o seu condicionamento, né, Twin? 1 minutinho de descanso entre as séries, tá bom, professor? Seria de 1 a 2 minutos. E qual que escolher? O que você é o seguinte, acabou de fazer, sentiu que está pronto para voltar no treino? Volte, faça o exercício. Sentiu que ainda está cansado, ofegante, ou a musculatura ainda está desconfortável? Espera um pouquinho mais, porque depende às vezes da sua realidade, da sua alimentação, do seu sono. Mas de 1 a 2 minutos, para você que é iniciante, é um intervalo de tempo adequado. Eu escolho 1 minuto porque faz parte do raciocínio. Mas nem sempre 1 minuto, dependendo do dia, pode ser o intervalo necessário. Então, tenta ter uma consciência legal. Está pronto para fazer o próximo exercício? Manda ver. Ainda precisa um pouquinho mais de descanso? Espera um pouquinho, dá alguns segundos e vai para o treino. Eu recebo muito essa dúvida na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia lá, @LeandroTwin, sobre o tempo de intervalo, e escutem muito essa dica que o Maradona deu, tá? Essa sensação do próprio corpo naquele dia específico é muito, muito importante. Vamos para o nosso terceiro exercício. Aqui no nosso terceiro a gente vai tentar pegar uma parte mais clavicular. Então a gente vai fazer uma inclinação aqui, tá? De aproximadamente 30 graus. Poderia trabalhar com 45, só que aí começa a subir muito. Quanto mais você sobe isso aqui, mais você vem trazendo peso até que chega no deltoide, não é? Que você está fazendo um desenvolvimento. Então você começa a inclinar, você vem descendo, descendo. Se você vai declinando, você vai pegar até a parte de baixo. Então aqui uma angulação de 30. Vamos lá, Mará. Ele vai mostrar aqui uma execução bem legal. Nós vamos fazer o supino, não falei para ele o exercício que era, ótimo. Supino inclinado com halteres. Normalmente o pessoal faz o supino inclinado com halteres 100% paralelo, né? Quando você dá uma leve quebradinha nele, a execução fica um pouco melhor, porque vai no sentido da fibra que a gente quer trabalhar. Então vamos executar, Mará. Ó, percebe que nesse supino que ele está fazendo, ele não está tentando imitar a barra, ele está dando uma leve quebradinha. Isso vai deixar também o movimento mais confortável. Aqui a gente vai fazer também 3 séries de 10 movimentos, certo? Com 1 minutinho de descanso entre as séries, tá bem positivo. Vamos para o nosso quarto e último exercício do treino de peito para iniciante. Bom, galera, você que está iniciando, nós passamos aqui 3 exercícios, esse aqui é o 4º exercício. Fizemos 2 exercícios com máquina, um exercício com halteres. E agora a gente vai colocar um exercício com barra. Aparentemente, o exercício com barra não é um exercício tão fácil, que talvez seja algo dificultador para você que está iniciando. Mas é de suma importância, porque tudo que é difícil gera adaptações que você precisa ter, para que você, a hora que você estiver treinando pesado, você está bem forte, principalmente na base, do centro, para que você possa gerar os melhores estímulos com maior segurança. Então, um exercício que eu escolhi foi o supino reto. Não se assuste não, né, Twin? Porque o pessoal fala muito lesivo, mas a gente deixou ele por último porque a gente já está até fadigado, né? Então a carga não vai ser tão grande. Você machuca por várias causas. Uma das causas é o excesso de carga. Mas você que está iniciando, eu não quero que você coloque muito peso, mas você começa a acostumar com o exercício de barra, com uma carga mais leve, mais suave, mamão com açúcar, mel na chupeta. Eu falo mamão com adoçante, que é mais fitness. Mais fitness e não engorda. Mais fácil que jogar Xbox e Playstation, como o amigo Bruno Moraes comenta nos seus vídeos. Ou seja, não vai ser tão difícil, porque nós vamos trabalhar com a carga mais leve do que o normal. Twin, você pode perguntar para mim, mas se tá leve e não vai dar resultado? Bom, pergunta para mim. Se tá leve vai dar bom resultado, professor?
Claro que, galera, você está começando, tudo que eu fizer diferente vai dar resultado diferente. Talvez para mim, para o Twin, que já somos pessoas mais avançadas, esse tipo de estímulo é muito débil, muito fácil, isso não vai ter mudança. Mas para você que está começando, só da barra gerar o desconforto de desequilíbrio, isso já dar um incremento proprioceptivo de fortalecimento do manguito e de você controlar o gesto motor para que quando botar carga, você não falhar pelos coadjuvantes, mas principalmente pelo peitoral, que é o ator principal do movimento. Vamos fazer o exercício. E lembrando, né, Mará, que se a pessoa não aguenta muito no reto, pode fazer só com a barra, né? Pode levar só a barra, né? E tem barras que são mais leves e outras mais pesadas. Se você não está conseguindo fazer com a própria barra, talvez fazer no guiado, que já tem um contrapeso, pode te ajudar. Então o primeiro passo é você manter a extensão da coluna. Se você vai botar o pé no chão ou em cima do banco, vai depender do tamanho da sua perna e o encurtamento desse músculo aqui, que é o flexor do quadril, que é o psoas. Se aqui está desconfortável, ou você tem uma perna curta, põe o pé em cima do banco. Se você tem um membro muito comprido, que é o twin, pode colocar no banco e você estende bem a coluna, junta bem as escápulas e traz a barra alinhado com o mamilo, com a axila, e não no sentido clavicular, como grande parte das pessoas fazem hoje na academia, que joga diretamente para o seu deltoide, deixando o peitoral um pouco de lado e gerando muita influência de desequilíbrios, dores e compensações no seu ombro. Então o movimento, ele vai gerar um maior estresse, maior estabilidade e maior capacidade coordenativa. Subiu, você vai descer tentando frear o movimento, não despenque, e você tenta sentir a ação do peitoral, tanto da subida quanto da descida. Solte o ar quando você estiver empurrando, e na hora de voltar, enche o pulmão. Isso tudo vai fazer com que o centro, que é o seu tronco, esteja firme. E essa firmeza, esse controle, né, do tronco, ele é de suma importância para os próximos exercícios mais difíceis e mais complexos. Então, supino é o quarto exercício para que você possa colocar dentro da sua rotina de treino. Não é para você botar muito peso e trabalhar com cargas mais fáceis do que os outros, mas você vai trabalhar capacidades biomecânicas que são cruciais para o seu primeiro passo. Não é isso, Twin? Isso aí, 3 séries de 10, 1 minuto de intervalo. Segue o mesmo raciocínio. 3 séries de 10 a 12. Faça 10, ficou fácil, passa para 12. Chegou na 12, aumenta um pouquinho a carga, ou lentifique mais o exercício, para que você dificulte e costume com a carga imposta do exercício. O objetivo não é aumentar bruscamente o peso, mas é sempre já gerar de estímulos diferentes, melhorar seu condicionamento, melhorar sua consciência, para que você possa estar forte para o próximo passo, para o próximo nível. E agora, nós vamos deixar a indicação aqui, faz assim, né, Mara? Ó, que beleza. Este vídeo aqui, que é treinando até a falha na prática. A gente comentou um pouquinho sobre isso, ele falou de subir a carga, aí quando tiver fácil você aumenta a carga, baixa a repetição, mas aqui tem um vídeo muito didático para você, então dê uma conferida aqui.